Fala galera, beleza? Gabi aqui na área para mais um vídeo. Bora analisar a Bundesliga, temporada 26 e 27. Último vídeo dessa nossa série aí sobre as top 5 ligas europeias que estão voltando, já voltaram a maioria. Agora a Bundesliga vai retornar e obviamente com análise aqui. Quer apostar na Bundesliga e todos os outros campeonatos europeus, sul-americanos e obviamente brasileiros? Lá na Betfair, sempre com as melhores odds, tanto na Exchange como também na Betfair Sports. O link vai estar na descrição, comentário fixado para criar sua conta. Lembrando sempre que o Ministério da Fazenda adverte que aposta não é investimento. E claro, vocês estão vendo aqui o QR Code aqui abaixo. Esse QR Code é lá do nosso Telegram gratuito, onde a gente tem grupo de trade esportivo, de apostas esportivas, tem grupo de palpites também pra galera que gosta, além, claro, de todas as outras coisas. A gente manda super odds da Betfair, super odds de outras casas, enfim. Aproveita tudo por lá, aqui pelo QR Code, caso ele não funcione, tá? O link tá sempre na descrição e no comentário fixado. Beleza? Dado todos esses recados, vamos falar então de Bundesliga, começando com o que ocorreu em 25-26, que aliás é o que acontece quase sempre, né? Bayern de Munique campeão, o que pra mim, de certa forma, não tira todo o brilho da competição como muita gente vê, sabe? É óbvio que eu gostaria de ver um Dortmund vencendo, um Leipzig vencendo o Stuttgart, um Leverkusen, como aconteceu ali com o Xabi Alonso há pouco tempo, né? Sim, né? Mas a gente sabe que o Bayern de Munique é realmente um time muito forte, só que há uma disputa muito grande na parte de cima da tabela, e eu acho um campeonato muito equilibrado, né? No restante, né? Tanto que essas posições aqui mudam constantemente, tá? Assim como também na parte de baixo da tabela. Na última temporada, o Bayern venceu com 89 pontos, o Dortmund deu uma baita de uma arrancada, depois a gente pode até trazer ali, quando a gente for falar do Borussia Dortmund, 73 pontos, segundo lugar, Leipzig 65, Stuttgart 62, e olha como ficou tudo muito parelho, né? O Hoffenheim, que muito tempo ficou ali no top 4, né, da liga, acabou caindo um pouquinho ali no final, quinto lugar, 61 pontos, e o Leverkusen, que obviamente, né, eu já imaginava que sofreria um pouquinho mais com a saída de Xabi Alonso, fez 59 pontos. E ali a gente ainda teve uma vaga de Conference League para o Freiburg. Freiburg foi vice-campeão da Conference, né? Eu acho que foi da Conference. Não, da Europa League, perdão. Perdeu para o Aston Villa na final, tomou uma goleada, né? Uma cacetada. Depois a gente teve Frankfurt, Augsburg, Mainz, União Berlim, Gladbach, Hamburgo, né, que havia subido, né, fez uma campanha boa, Colônia e o Werder Bremen, tá? E aí, cara, aqui uma raridade, né? Eu não peguei os dados, só que se alguém tiver pode descer aqui nos comentários aqui também, que eu sei que vocês manjam demais aí das top 5 ligas europeias e do Bundesliga, obviamente. A gente teve os três caindo, né? Por que que eu falei que é uma raridade? Porque na maioria das vezes a equipe, né, que vai para o playoff de despromoção acaba, né, enfrentando o terceiro lugar ali da Bundesliga 2 e necessariamente, naturalmente, né, por ter mais qualidade, acaba conseguindo se manter nesse playoff. E dessa vez foi diferente com o Wolfsburg, que acabou caindo, né? Acabou ficando de fora para o Paderborn, né? 0-0 dentro de casa e um 2-1 na casa do Paderborn. Acho que teve até expulsão, né? Teve expulsão ali nas duas partidas, na verdade, teve expulsão. E aí, caiu o Heidenheim e São Paulo. Era esperada essa queda do Heidenheim principalmente. Se vocês pegarem meus vídeos de análise 25-26, eu havia falado sobre isso. Perdeu os seus principais jogadores, né? E aí, naturalmente, ia acabar sentindo, né? O São Paulo era um time aí que, não sei se já tinha subido, né? Na 24-25, mas também não importa tanto aqui pro nosso interesse aqui do vídeo. Enfim, acho que com a questão do Wolfsburg, eu acho que foi uma grande surpresa, pelo menos para mim. É uma coisa que eu sempre falo. Eu achava que o Wolfsburg sempre montava ali equipes boas, tinha bons jogadores, sempre teve bons jogadores, só que eu não sei o que vai. É uma parada espiritual, como a galera costuma brincar por aí, né? Como falam, por exemplo, do Manchester United, né? Loucura, velho. Porque eu acho que era um time que poderia mais. Mas enfim, tô devagando demais aqui nessa questão do Wolfsburg. Vamos falar de 26 e 27. Lembrando, tá, que se caíram Wolfsburg, Heidenheim e São Paulo, obviamente subiram também três equipes. Equipes que têm aí pelo menos uma história breve, né, na primeira divisão, né? O Schalke, obviamente, é um gigante, né, de Gelsenkirchen, inclusive rival do Borussia Dortmund, para quem não sabe, tá? Que depois a gente vai estender um pouquinho mais essa análise do Schalke. O Elversberg, que também já esteve na primeira divisão, e o Paderborn, que é um time que é cíclico, né? Ele sobe, depois acaba caindo, mas tá sempre por aqui, né? Tá sempre por aqui. A gente vai falar sobre todos eles depois ali com detalhes. E vamos começar com o Colônia, tá? O Colônia, na temporada passada, né? Foi ali um meio de tabela para baixo, né? 14º lugar. E era mais ou menos assim, sabe? Cara, eu já trabalhei muito Colônia, inclusive na segunda divisão, né? Então é um time que também, apesar de ter sua história,
não é um time de ponta, né, da Bundesliga, né, tirando, obviamente, as questões históricas. Nessa temporada, vale a pena a gente analisar e avaliar como cairão bem, né, se cairão bem, né, de fato, as contratações, tá? Que eu conheço, tá? Vou falar dos que eu conheço aí vendo jogar. O Tis da Linga, pra quem não lembra, pra quem não se recorda, o Toulouse, quando subiu da primeira divisão, da segunda pra primeira lá na Liga Francesa, Ligue 1, que aliás tem análise aqui no canal, depois eu vou deixar lá no final dos cards, era um dos artilheiros da equipe, tá? Só que aí ele acabou não dando muito certo por lá, acabou indo pro Bolonha, né? Por 16 milhões. Você vê que ainda assim ele ele conseguiu dar o salto. E aí no Bolonha realmente não jogou, fez pouquíssimo gol e agora tem uma nova chance no campeonato alemão no Colônia, tá? Eu acho, né, que tem tudo para dar certo. Esse jovem aqui, ó, esteve na Copa do Mundo com a seleção australiana, o Paul Ocon Engstler. Não sei se é assim que fala, né? Mas ele jogava lá na liga, né, australiana, né? Jogava no Sydney FC, né? E tem 21 anos só. Muito bom meio-campista, meio-campista que sabe roubar bola, é bom com a bola no pé também. Então, dois ótimos reforços na minha visão por aqui, tá? E depois os outros aqui, o Martin James, o Heskey ali do City, honestamente não conheço. Aliás, inclusive trouxe até mais um jogador do City. Além deles, eu posso destacar também o Gideon Mensah, que é um lateral esquerdo até um pouco mais defensivo, pode jogar de zagueiro também, que esteve na Copa do Mundo com a seleção de Gana, tá? Então é mais um reforço aqui pra gente ficar de olho. Esse daqui, obviamente, é mais experiente para chegar e jogar mesmo de fato. E aí, a gente tem que falar das partidas. Por quê? Porque teve partida importante, que é o Jakub Kaminski, né? Jogador polonês, jovem, né? Vocês viram que ele foi contratado ali, que na verdade ele era do Wolfsburg, eu vi no Wolfsburg, o Wolfsburg não teve muito espaço. Aí no Colônia ele meio que tomou conta ali do lado esquerdo do ataque, né? Do meio campo, né? Na verdade, sendo meio campista. E aí agora ele acaba saindo pro Benfica por 17 milhões, tá? Problemas, tá? Problemas aí nesse sentido, nesse aspecto para o Colônia, que perde um jogador bem importante. Mas manteve ali suas bases. Aliás, tá? Esse Ragnar Ake, que eu acho que veio da União Berlim, eu acho que veio da União Berlim, muito bom jogador, tá? Então assim, é um... e putz, eu tava quase esquecendo de falar da coisa mais importante, que são muitos times, tá, pessoal? Mas o mais importante foi manter o Sadio Mala. Para quem não sabe, o Sadio Mala era alvo assim do Dortmund e outras equipes, né, fora da Alemanha também queriam, por quê? Porque é considerado uma das principais revelações da Alemanha. Tinha muita gente, inclusive, achava que ele jogaria a Copa do Mundo. E aí ele acabou ficando, e mais curioso, vocês podem até procurar vídeo aqui na internet. O Podolski, né, que revelado aqui no Colônia, apesar de ter jogado no Bayern de Munique e outras equipes também, e eles aposentaram a camisa 10 e ele vai jogar com a camisa 10 nessa temporada. Eu acho que é uma forma aí de, digamos assim, né, prestigiar o jogador que acabou ficando aqui no time. Mas todo mundo queria, pessoal. Todo mundo queria. E é muito bom jogador que vale a pena a gente ficar de olho. Fechou? Aqui só análise do Colônia, hein? Vamos de Leverkusen a partir de agora. O Leverkusen que eu sabia, né, que essa temporada ia penar um pouquinho, porque além, né, do Xabi Alonso, perdeu o Frimpong, perdeu o Florian Wirtz, que era o seu principal jogador, além de outros nomes ali. O Boniface, por exemplo, tinha acabado de sair. Enfim, era normal. Ainda assim, né, conseguiu pegar aqui um sexto lugar, né? Não foi uma campanha assim impressionante, né? Mas acabou até sendo mais regular em certos momentos do que eu mesmo previa, pessoal. Porque eu achava que assim, o Leverkusen nem pegaria a Liga Europa, né? Então acabou pegando a Liga Europa. E aí eles trocaram o treinador. O Casper Hillman, que era o treinador ali, que inclusive ficou muito tempo na seleção dinamarquesa, sai para a chegada do Carles Martínez, outro técnico espanhol. Aliás, nossa, os técnicos espanhóis aí é uma expansão, né, no mundo, né? Realmente são bons treinadores que eles formam. Acabou chegando, né? Já fez uma partida por aqui, óbvio que é uma partida de Pokal, mas 4-0 que chamou bastante a atenção, tá? O esquema, tá? Inclusive mudou. Acho que pode ainda jogar com três zagueiros? Acho que pode, tá? Os laterais vão continuar sendo ofensivos, como a gente já está muito bem acostumado, e da época de Frimpong e Grimaldo? Sim, né? Mas pelo menos se apresenta agora mais num 4-2-3-1 majoritariamente. Então vai ter essa divisão, onde a gente estava muito acostumado a ver o time jogando com três ali na defesa, principalmente para quem acompanha com o Xabi Alonso. E aí, eles trouxeram dois laterais esquerdos que jogam como alas, tá? O Miguel Gutierrez, para quem não lembra, é mais um daqueles da cria do Girona, aquele Girona que fez muito sucesso, agora tá na segunda divisão. Foi pro Napoli e já foi comprado pelo Leverkusen, né? Você vê que ele gastou bastante dinheiro, movimentou ele no mercado. E aí trouxe o Facundo Medina, esse daqui mais consolidado ainda, eu diria. Eu acho que ele seria o meu titular aqui na minha visão. Teve com a seleção argentina, joga com linha de quatro defensores, joga linha de três porque ele também jogou bastante no LAN, depois esteve aqui agora no Olympique de Marseille, então
é um ótimo reforço. Isso tudo porque, obviamente, eles perderam simplesmente o Alejandro Grimaldo, que foi basicamente o único atleta que eles acabaram perdendo nessa janela, porque o Alay Begovic, quando eu falei lá na Série A, ele não estava na equipe, né? Ele estava no Salzburg, se não me falha a memória, tá? Então não era um jogador, era só o passe, mas não necessariamente ele era do elenco da equipe do Leverkusen. E aí, eles contrataram o Afonso Moreira. Cara, esse português aqui é muito bom jogador do Lyon, viu? Aliás, um ataque extremamente jovem, né? Extremamente jovem, né? E aí vai ser interessante para a gente observar, né? Acho que conseguiu preencher muito bem as possíveis lacunas que o time teria. Óbvio que não é aquele Leverkusen do Xabi Alonso, mas falam muito bem do Carlos Martinez, tá? E olha esse ataque, né? Por isso que eu quis falar sobre o ataque aqui, ó. Ibrahim Maza, 20 anos, Malik Tillman, 24 anos e o Afonso Moreira. Obviamente o Patrick Schick já baixa um pouquinho. E aí teve a volta do Vitor Boniface, né? Que fez muitos gols, aí depois rodou ali do nada, foi pro jogar no Werder Bremen, tava com problema de peso, eu espero que ele se recupere, tá? Peguei muito gol dele, então tem uma memória afetiva boa com esse jogador. Depois a gente chega pro gigante Bayern de Munique, cara, que basicamente manteve ali o seu elenco, não tem muita coisa para falar sobre a temporada, um dos maiores ataques, se não o maior ataque da Europa. Eu até cheguei a mencionar, né, sobre Champions League, eu falei, cara, por desempenho, por exemplo, se fosse assinar um papel, quem que deve ser o campeão, né, da Champions League? Para mim seria o Bayern, mas mata-mata é aquela coisa, né? Mata-mata, o PSG realmente foi muito bem, e ali para mim seria uma grande final, se tivesse acontecido de fato. E aí, principal contratação, Nathaniel Brown do Frankfurt. 50 milha, né? É óbvio, né? Eles estão enfraquecendo um rival e, naturalmente, quando esse jogador sai, ele vai sair por um preço bem elevado. Foi o que aconteceu. E, além disso, ainda trouxe o Ismael Saibari, que aqui é um baita de um upgrade, né? Se a gente pensar que o Saibari é aquele atacante que pode, inclusive, até jogar num segundo atacante, mas será, entre aspas, inicialmente o reserva do Harry Kane, antes de ser o Nicolas Jackson, né? Para fazer essa função. Agora tem simplesmente o Saibari, que a gente viu, né? Para quem não conhecia, viu na Copa do Mundo, mas eu já acompanhava bastante o PSV e pode fazer várias funções no ataque, né? Pode ser um ponta pela esquerda, pode ser um segundo atacante, pode ser o último homem de ataque, como ele fez com a seleção marroquina, inclusive. Bom jogador, bom jogador. Aí, das saídas, pessoal, honestamente, assim, não tem muita coisa para falar, né? Sai o Goretzka, né, com uma troca ali de uma renovação no meio-campo. Aliás, o Bischoff tá voando, para quem não sabe quem é o Bischoff, fiquem de olho. É um ótimo jogador, para mim será o titular nessa temporada ali no meio-campo. E o Rafael Guerreiro também, que vivia ali com algumas lesões, aquela coisa toda, né? Então, não é um jogador também que tava no seu auge. Aliás, podia caber no futebol brasileiro o Rafael Guerreiro, né? Fato é que o Bayern não mexeu muita coisa, tá? E por quê? Porque tem um elenco já muito recheado, e vice-versa. O Brian Zaragoza já saiu, tá? Inclusive, agora eu só não lembro para que equipe de fato que ele foi ali para Espanha, mas ele já saiu, né? Não tá aqui, mas já saiu. Mas ó, tem muita opção, né? Se a gente pensar mesmo já Musiala lesionado, né? Tem o Leonard Cal, tem o Gnabry, tem o Luiz Dias, tem o Olise, agora tem Harry Kane e Saibari por aqui, enfim. Esse é o Bischoff, tá? Tanto que ele pegou a camisa 8 do Goretzka. Então, fiquem de olho. É mais uma temporada que, obviamente, né, não tem como ser hipócrita aqui, que o Bayern de Munique segue extremamente forte. Falando de Bayern de Munique, obviamente, a gente sempre pensa no Borussia Dortmund, que é o oposto, né? Oposto no sentido de dois rivais. Por muito tempo brigaram por essa liga, continua ali brigando, só que tem temporada que o Dortmund tá abaixo, tem temporada que o Leipzig tá um pouquinho acima, mas são basicamente esses dois aí que começam a atrapalhar. E, obviamente, o Leverkusen foi naquela temporada ali com o Xabi Alonso. Mas assim, ó, manteve o Niko Kovac no comando. E o Dortmund passou por uma renovação também, né? Se o Bayern deixou Goretzka sair, Guerreiro sair, que são jogadores mais experientes, que já estavam no seu final de ciclo, o Dortmund também fez uma boa renovação, tá? Primeiro falando das saídas, para vocês entenderem, tá? O Julian Brandt, né, que era um jogador que acabou não renovando, inclusive tá fazendo, já fez 2 gols, se não me falha a memória lá no Ajax. Aliás, esse Ajax vale a pena ficar de olho, que tá muito interessante. Sai o Salioscan também, sai o Nicolas Sully, que basicamente se aposentou do futebol, tá jogando um time pequeno lá, sabe? O Pascal Gross também acabou retornando isso daqui lá em janeiro. Enfim, né? Saiu alguns jogadores ali mais de experiência, além, claro, do carinha DM, que talvez não era uma saída já esperada, né? Eu acho que não pro Barcelona, pelo menos para mim. Eu nunca imaginei que o carinha DM jogaria no Barcelona, né? Apesar que ele é jovem ainda e tal, mas não achei que ele tinha todo esse futebol, né? Com todo respeito, né? Mas enfim, ele já queria sair, ele já tinha falado lá que a namorada queria morar em outra cidade, queria morar num grande centro e tudo mais, e ele fez a vontade da namorada, vai morar lá em Barcelona, simplesmente todo mundo fala que é uma cidade muito bonita. E aí, nessa renovação, tá? De elenco, eles trouxeram o Joey Verman, tá? Esse,
ainda não é tão jovem, tá? 27 anos, mas, cara, chega para dominar o meio-campo, muito bom jogador, inclusive com convocações para a seleção holandesa, vi muito no PSV, tá? Ótima contratação. E aí a gente chega nos jovens. O Constanteles, tá? E o Caretsas, perdão, são dois gregos assim com muito potencial. Inclusive já viralizou um domínio do Constanteles. Aliás, você dá uma olhada lá no Instagram, aqui, coloco muita coisa de futebol por lá. Eu fiz um post sobre a geração grega e vocês vão ver o que eu falei ali sobre eles e mais outros, tá? Mas dois jogadores de ataque bem interessantes. O Constanteles vai jogar pelo centro, né? E o Careca é um ponta direita canhoto, tá? Além deles, trouxe o João Gadu, que já jogou Supercopa, né? Ali na defesa, né? Principalmente porque o Schlotterbeck ainda tá lesionado. Mas um jogador que chega do Salzburg, a gente sabe que o Salzburg é time de revelar bons atletas. O Cauã Prats, esse Cruzeiro, né? Vamos ver se ele vai ter bastante minutos por aqui, né? E aí teve a saída do Ian Couto também, que eu tinha esquecido de mencionar, para o Como, mas o Ian Couto é bom jogador também, tá? Aí, só pra gente dar uma olhada aqui na escalação brevemente, tá? Vai ser mais ou menos isso daqui, né? Com a adição do Schlotterbeck, né? Vamos ver se o Jobe Bellingham essa temporada dá uma engrenada. O Caretas já foi titular. Olho no Samuel Inácio, tá? Que é um jovem, um ítalo brasileiro, né? Mas falou já que vai jogar pela seleção italiana. Também é um jogador que tem essa tendência aí de chegar. Eu achava, honestamente, que o Dortmund contrataria mais, tá? Não sei se é o suficiente para brigar frente a frente, tete a tete com o Bayern de Munique. Aí a gente vai para o Borussia Mönchengladbach do Eugen Polanski. Cara, para mim, olhando a janela do Borussia Mönchengladbach, olhando as últimas temporadas, cada vez mais eu que já vi o Borussia. Agora eu quero ver se você mesmo é trader raiz e também é um futebolista raiz. Cara, eu já vi aqueles ataques com Alassane Plea, Laris Stindl, o capitão, Marcos Thuram, que era assim, nossa, era difícil de pegar o Borussia Mönchengladbach. Tanto foi para Champions League, né? Chegou a jogar Champions League. Infelizmente, a realidade de hoje é totalmente diferente, né? Primeiro pela janela, né? Que o Koitakura, apesar de estar como transferência aqui a favor, tá? Na verdade, ele tá lá no Ajax, tá, pessoal? Ah, não, ele voltou. Ele voltou. Caramba. Ó, voltou, então, bom reforço aqui, viu? Mas, ó, de resto na janela, trouxe somente jogadores ali mais desconhecidos, tá? Óbvio que é um time médio para pequeno, tá? Mas essa janela me desanimou. O que eu sempre gosto de ficar de olho, aliás, eu esqueci de falar isso lá no começo, mas eu sempre comento que a melhor liga para mim em desempenho, tá, de trading é a Bundesliga. O Borussia Mönchengladbach faz muita parte disso, porque eu sou um cara que gosta muito de trabalhar bolas paradas e ainda mais com o Itakura ali se mantendo no clube, velho, é muito bom pelo alto, tá? Salva muitos jogos pelo alto, né? Inclusive tem também o Tim Klein-Dienst, que é muito bom jogador, só que nesta temporada especificamente acabou perdendo o Nikolved. Para quem não sabe, como eu acompanho há muito tempo o Gladbach, o Nikolved, cara, tá desde 2017 no Gladbach. Eu vou até confirmar aqui, mas é muitos anos. Eu achava que ele nunca ia sair, aposentar por aqui. 2015, tá? Errei por 2 anos aqui. Acabou indo pro Leeds. Também era um jogador de seleção, né? Jogou a Copa com a seleção da Suíça, podia jogar com linha de três, também muito forte na bola aérea, baita perda, tá? Além dele, também vale a pena destacar a saída de Giovanni Reina. Giovanni Reina, que era jogador do Borussia Dortmund, acabou saindo para o Strasbourg. Então, assim, não tem grandes novidades. E aí, também perde o Rocco Heitz, que é um ótimo meio-campista, né, um meia central, que chegava muito no ataque, inclusive fazia alguns gols por aqui, que acabou trocando o Gladbach pelo Leipzig, deu um upgrade aí na carreira, né, principalmente porque o Leipzig briga um pouco mais acima. Enfim, não tenho muita animação com essa temporada do Gladbach não, com exceção, obviamente, fica de olho na bola parada, que eu trabalhei bastante aí em 25 26 e outras temporadas também. Seguindo, a gente vai para o Eintracht Frankfurt, que trouxe o Adolf Hutter, né? Porque o Hutter Moller, né? Que agora eu esqueci, é muito difícil falar o nome dele, mas ele acabou saindo, né? Do clube, né? Aqui eu tava tentando aqui achar, mas na verdade já tava com o Albert Rieira aqui. Mas enfim, acabou perdendo aí o seu treinador aqui, o Eintracht Frankfurt, então trocou esse treinador. Aí o Rieira acabou mantendo ali no finalzinho, tá? Mas enfim, trabalho novo. O que vocês precisam saber agora, véio? Vamos falar de presente. O austríaco Adolf Hutter tem muita experiência de Bundesliga, né? Já treinou o Frankfurt, né? No passado, né? O próprio Frankfurt. Já treinou o Gladbach também. Treinou o Mônaco. E agora chegou no Frankfurt de novo, tá? Um técnico bem interessante, né? Com um jogo mais ofensivo. E é muito da característica da equipe, tá? Então eu acho que vai se manter mais ou menos naquilo. Só que talvez, né? Pensando, né? Em fazer uma temporada um pouco melhor. Talvez Europa League pelo menos, tá? Saídas e entradas, tá?
Importante. Rafael Onedieka é muito bom jogador, muito bom meia central do Clube Bruges. O Clube Bruges que fez uma ótima Champions League, né? Visto, obviamente, o tamanho da equipe na temporada passada. Trouxe jogadores aqui mais jovens que, honestamente, eu não conheço. Mas pagaram nesse Noel a seco do Bayern 12 milhões. E aí, cara, vindo da base do Bayern, também vale a pena ficar de olho nesse meia central. Trouxe o brasileiro Otávio para a defesa, inclusive já foi titular aqui no último jogo. Aliás, eles meteram 7 ali no Hot Vines, não sei o que tem ali, né? Mas, perdão, aqui ó, meteram 11-0 no Tonis, tá? No Santoni, tá? E aí saiu o Mitch Batshuayi, saiu ali também o Nathaniel Brown, que é a principal saída. Aliás, perdeu os dois alas, né? Que o Christensen do lado direito acabou saindo pro Midtjylland, esse daqui mais experiente, talvez tenha mais oportunidade de mercado que propriamente manter ali o jogador, mas o Nathaniel Brown certamente era o cara mais importante por aqui. Janela fraquinho. O Arri também voltou pro Nice, eu vi inclusive que fizeram até festa para ele lá. Vamos ver, né, o que o Adolf Rutter consegue fazer aqui nesse Frankfurt, que eu já vi o Frankfurt brigando mais acima, né? Vamos ver se essa temporada se tem qualidade. Tudo isso a gente depois vai complementar na nossa tier list. Não sei se vocês estão acompanhando, vocês comentam aqui embaixo, mas eu deixo também lá no finalzinho. Tá saindo lá no canal do Clubão, em collab com o meu canal e do Stefano. Fechou? Seguindo, a gente vai para o Augsburg do Manuel Baum, nono colocado, tá? Eu acho que pelas pretensões, pelo nível do time, eu achei até um pouco acima do que eu esperava, tá? Também, né? Não foi uma equipe que fez contratações pontuais, jogadores aqui mais desconhecidos aqui do futebol alemão, inclusive jogador do Paderborn, do Union Berlin, do Hoffenheim. Cara, não sei realmente o que esperar desses atletas. Sei que eles manteram o Michael Gregoriti, que já é muito experiente, cara, já peguei muito gol de cabeça do Gregoriti, viu? Sempre bom na bola aérea, sempre bom no pivôzinho, canhotinho aqui, altíssimo, né? E ele já estava, né, na temporada passada aqui na equipe, só manteve aqui, veio do Brondby, tá? Depois, tá? Aqui a equipe também não perdeu, assim, eu acho que esse aqui, o Rebessai, eu acho que é assim que fala, era um jogador que poderia ter sido mantido, né? Até porque foi titular em boa parte da temporada, mas de resto, aqui praticamente nenhuma mudança. É o famoso time, assim, ó, que é o que eu sempre falo. Você vai bater o olho aqui nesse elenco e tudo mais, você vai falar, pô, que porcaria, né? E aí, na hora que você vê, você tá tomando gol deles, né? Cuidado. Aliás, tem uma história boa, tá? Uma vez eu tomei um gol. Boa não, né? Boa de contar agora, né? Mas na época uma merda, né? Mas eu tomei um gol de falta do meio-campo desses caras. Cruzaram a bola lá do meio-campo, né? Não me lembro se foi na temporada passada, retrasada. E aí o maluco conseguiu pegar uma sobra lá e tomar um gol. Falei, ah, não. Aí é loucura. Seguindo, a gente vai para o mais. O mais também, né, cara? Teve os seus momentos bons, né? Já teve melhor aqui na liga, né? E agora acaba terminando essa temporada em décimo, né? Lembrando que eles pegaram a Conference League. Cara, 24 e 25 deu dó do mais, porque eles ficaram muito tempo aqui no topo, né? Tanto que vocês estão vendo aqui, ó. Chegaram a ser ali acima no top 5 e acabou caindo. Já nessa temporada foi uma temporada mais morna, mas é um time que sempre quando joga em casa, né? Não sei, na última temporada não foi assim, né? Mas costuma fazer bons jogos, costuma incomodar. Na última temporada não foi tanto assim, né? Fora de casa, inclusive, a campanha foi um pouco melhor. Não mudou o treinador, manteve o Nadim Amiri lá declarou, né, amores à equipe, né? Ele que estava com a seleção alemã no vexame dessa Copa do Mundo, já tá virando rotina alemã igual o Brasil, né, dando vexame. E no mercado, basicamente ali trouxe o Schwolo, que já foi goleiro do Union Berlin, mais para ser um reserva. O Ronaldo Becker, que estava na equipe ali, acabou sendo contratado agora. O Posch também estava na equipe. E aí, vale a pena mencionar esse cara aqui, o Hansford Yeboah Konisdorfer. Cara, vi muito jogo dele no Hamburgo. É, inclusive, sempre entregava bastante gol. Então, acho que vai ser um baita upgrade ali no ataque. Tá? Ele pode ser o homem-gol dessa equipe nesta temporada. Vale a pena ficar de olho. Depois de resto, não contratou praticamente ninguém. Aliás, o mercado, né? Se a gente for considerar. Perdeu o Arnaldo Nordan, né? Que foi substituir agora o atacante da Suíça, o Embolo, né? Que foi para a MLS agora. Foi para lá. Mas de resto, assim, praticamente não movimentou. O mercado da Alemanha é um pouco mais enfraquecido nesse sentido. Mas isso, obviamente, não tira o valor que eu acho que gosto muito dessa liga, como eu já falei. Seguindo, a gente vai para o Hamburgo, né? O Hamburgo que tinha subido, né? Em 24 ou 25, né? Depois foi jogar 25 26, fez o que se esperava, né? Pelo tamanho da equipe, né? Depois de demorar tanto tempo, falou, pô, não é possível que vai cair de novo, né? E não caiu, tá? Conseguiu se manter.
Só que, para essa temporada, tá? Apesar de ter contratado jogadores importantes, eu quero já falar das saídas. Primeiro, o Konisdorfer, que a gente acabou de mencionar. Depois, o Robert Gladson, também outro cara que fazia muito gol. Aliás, esse movimento é muito curioso que acontece na Bundesliga, né? Um time sobe, né? O cara sobe com o time, depois ele desce para jogar a segunda divisão por um time grande também, que é o caso do Wolfsburg, né? Loucura, mas assim, ó, perdeu dois seus principais aqui, tá? Dois seus principais atacantes. Depois, aí a gente vale a pena a gente mencionar os jogadores que saíram por empréstimo, que é o Luka Vuskovic, ótimo jogador, falei dele lá, agora ele já tá lá no Brighton, né, que era jogador do Tottenham, e o Fábio Vieira, né, foi o muito bem, né, como meio-campista aqui. Achei que ele deu uma boa recuperada no seu futebol, para quem não lembra, ele é cria do Porto. E aí encaixou demais nesse Hamburgo, infelizmente, pelo menos por enquanto, acabou não ficando, né? Tá lá no Arsenal, mas eu creio fortemente, mano, que ele não vai ficar no Arsenal. Acho que alguém vai pescar, seria bom uma volta tanto para ele quanto para o clube, é, ele retornar aqui para o Hamburgo para jogar novamente a Bundesliga. Aí, para a saída do Lucas Vuskovic, chegou o Bornov, ou Bornal, tá? Que já jogou no Wolfsburg também, estava lá no Leeds, grandalhão, muito bom no jogo aéreo, tá? O Vuskovic também fez muitos gols na temporada passada. Eu acho que o estilo, né, as características são parecidas, apesar do Vuskovic ser mais promissor e melhor. Trouxe o Patson Daka, cara, que eu acho que ele vai fazer muito gol na Bundesliga, tá? Pra quem não se recorda, é aquele do Leicester, aquele do Salzburg também anteriormente, que muita gente queria, o Leicester levou. Na época o Leicester, obviamente, muito mais em alta. Agora o Leicester é time de segunda divisão ou terceira, né? Tá sendo vendido lá, alguma coisa do tipo. E, cara, jogador de velocidade pra chegar e fazer gol. Jogar nas costas da linha. E a gente sabe, a Bundesliga tem muito esse estilo. Ele trouxe também o Bilal Nadir, que não é a mesma característica do Fábio Vieira, mas é um meia central também que chega, tá? E o óbito com o Grombaek, tá? Acabou sendo contratada, mas é outro que já estava no elenco. Seguindo, mas em suma, né? Eu acho que o Hamburgo mais perdeu do que ganhou, porque o Fábio Vieira e o Vuskovic já estavam muito bem encaixados, e esses que chegaram tem que encaixar ainda. Seguindo para o RB Leipzig, tá? Que a principal mudança, tá? É a chegada do Martin Demichelis, que foi jogador do Bayern de Munique, treinou recentemente o River Plate, depois treinou o Monterrey e depois treinou aleatoriamente o Mallorca. Por quê? Eu não sei. Obviamente tem dinheiro envolvido, mas assim, não é um técnico que eu bato o olho e falo, cara, confia nele não, viu? Sinceramente, eu não sei, eu achei uma escolha meio esquisita. Tudo bem, ele tem experiência de Bundesliga como jogador, mas eu não acho unanimidade, sabe? Eu acho que ele é um pouco superestimado, tá? Depois eu quero que vocês comentam aqui embaixo. Inclusive já perdeu, né? É, isso é de lei, né? A Telecom Cup, né? Ali para o coisa, que depois ali na Pokal acabou cacetando 6-0 o Trier, né? Que é um time bem fraco, divisões inferiores. Fato é que eu acho que a grande pressão do Leipzig é por brigar por títulos aqui. Porém, entretanto, todavia, eu acho que a briga é muito mais com o Dortmund, geralmente, e com os outros ali da parte de cima da tabela que propriamente com o Bayern, né? Foram poucas temporadas que conseguiram brigar de fato, né? Aliás, no trading é um time que vem dando muito trabalho pra mim, viu? Pelo menos pra trabalhar back, muitas vezes é um time que morria, sabe? É, no meio do caminho, às vezes tomar um contra-ataque ali, corria risco de tomar um gol, então cuidado, tá? Vamos ver nessa temporada se o Demichelis ajusta isso. Trouxe o Nyland, basicamente porque ele fez na Copa do Mundo, porque eu nunca achei um grande goleiro, né? Mas veio lá do Sevilha. Trouxe o Maxime Esteve, que é um zagueiro caro, né? 25 milhões ali da equipe do Burnley, tá? E aí depois trouxe o Rocco Heitz, que eu mencionei já, do RB Leipzig. Depois teve o retorno de vários jogadores aqui por empréstimo, alguns inclusive já saíram. E óbvio, a grande perda, eu acho que todo mundo sabe, o Ian Diomandé, que encheu o bolso da equipe do Real Madrid. Provavelmente eles vão arrumar um outro novinho aí para vender de novo, encher o bolso novamente, que essa o grande objetivo, né, do Leipzig, além, óbvio, de tentar ser campeão. E aí saiu o Peter Gullat, como vocês bem sabem, né, acabou saindo ali para a equipe do Villarreal. Falei isso daí quando eu mencionei. Por isso que o Nyland chegou também, tá? Saiu também o Xaver Schlager, que já estava há algum tempo por aqui, ex-Wolfsburg, meio campo canhoto, foi para a Premier League de graça, tá? Bom negócio, inclusive, do Nottingham Forest. E aí depois só recebeu o pagamento ali do Loïc Openda. Sinceramente, eu acho que olhando, né, a equipe do Leipzig, apesar de ter um ataque bem interessante, né, dá para botar o Nusa de um lado, o Bakayoko, que ainda não encaixou nesse time, do outro, né, tem lá o Gruda também, que é bom jogador, tem bons nomes, sabe? Mas eu iria com um pouquinho de cautela, né? É um time cheio de jovens, né? Não dá para confiar, não dá para pensar, sabe, que é um Leipzig da época do Szoboszlai, por exemplo, do Sabitzer no auge e tal. Não. É um Leipzig que eu iria bem com o pé atrás, principalmente por essa questão do treinador.
Mudando então, vamos agora para o Freiburg do Julian Schuster. Cara, o Freiburg, como eu falei para vocês, né? Fez uma campanha muito boa ali de Europa League, perdeu na final, obviamente, para o Aston Villa, que é mais time, teria sido legal também, né? Mas o Naim Emery do outro lado é difícil realmente ganhar, mas teria sido legal. Freiburg também é uma daquelas equipes ali que dá para trabalhar bem, né? Tanto a favor como também uns backzinho de vez em quando e claro, bola parada é muito boa. Acabou ficando em sétimo lugar, muito por conta dessa questão de disputar, né? Duas competições, não é um time que tem toda essa envergadura e elenco, né, para conseguir jogar nas duas frentes. Mas fez contratações aqui para essa temporada, poucas, né? Bem verdade, mas o Engelhardt, tá? Bom meio-campo ali que estava no Como, trouxe o Goto, cara, vale a pena ficar de olho no Goto, tá, pessoal? O Goto, para quem não sabe, estava na Copa do Mundo com a seleção japonesa. Muito promissor, era atacante lá do Anderlecht, né? Mas eu já cheguei a ver ele também ali emprestado no Centrudense, né? Tem muito, inclusive, japonês lá na seleção belga. Chegou a fazer gol contra o Motherwell, você viu? Jogou 10 minutos, fez um gol. Eu não vi o jogo, mas é um centroavante mais de área, tá? Vale a pena ficar de olho ali. Uma boa opção que foi buscar até que num preço relativamente interessante a equipe do Freiburg. E aí, claro, a grande perda foi o Manzambi. Então, o Merlin Rose já estava no Everton, mas o Manzambi foi a grande perda e vai ser difícil conseguir trazer um jogador ali da mesma envergadura, né, com um jogador tão promissor como era o Manzambi, que muitas vezes, tá? Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção vendo os jogos. Ele era um jogador que ele tomava conta ali do meio-campo de uma forma que o jogo passava por ele, sabe? Vamos ver no Aston Villa se vai ser dessa forma. E aí teve também as saídas, né? Porque o Nicolas Hofer já tá no time B, né? Do Freiburg, mas é um jogador de 38 anos, cara. Eu acho que ele jogou boa parte da carreira dele aqui, muitos anos. Eu não sei se jogou a carreira toda, foi a carreira toda, é isso. Ídolo, tá? Ídolo, mas 36 anos, perdão. Provavelmente já não joga com o time principal, por isso o Engelhardt também chegou. Mas ainda joga um nível relativamente bom, tá? E é o Maximilian Philip também que não deu certo. O Adamuk perdia gol pra caramba, né? Inclusive ele não tá no Celtic, tá, pessoal? Ele foi pro Schalke. E Schalke, hein? Sei não, hein? Mas enfim, né? É um time que consegue brigar com as poucas armas que tem. É assim que eu considero o Freiburg. Depois a gente chega para o Paderborn, para falar do Paderborn, que na Bundesliga 2 foi em terceiro lugar, como eu mencionei, conseguiu derrubar o Wolfsburg. Cara, assim, não vou perder muito tempo de vocês, tá? É um time assim que eu desconheço totalmente, quero que vocês deixem no comentário se vocês conhecem alguma coisa, mas uma coisa eu sei, né? O Sven Michel aqui, experientíssimo, quando ele entra, né? Hoje ele é mais reserva, mas ele já joga no Paderborn entre idas e vindas, né? Chegou a estar no Union Berlin também. É um canhotinho perigoso, viu? Perigoso, tá? Mesmo velho, perigoso fazer gol. E o Stephen Tigers, né? Que era jogador ali do Borussia Dortmund. Honestamente, é campanha ali pra pensar ali em fugir do rebaixamento. Eu quero ficar de olho, tá? Quero tentar entender o que passa nesse Paderborn. Depois a gente vai para o Schalke do Miron Muslic, tá? O Schalke já fez uma campanha melhor, né, do que o Paderborn, foi primeiro lugar, 70 pontos, é time de primeira divisão, pessoal. É um time muito grande, com muita torcida e muita envergadura, que inclusive tá até jogando agora, nesse momento, né? Tem o Edin Dzeko que eu gosto demais, tá? Tem o Kenan Karaman também, que eu já acompanhei, né, em outras equipes, jogou no Besiktas também, o Adamu, que agora a gente acabou de mencionar que vai vir aqui para perder os golzinhos dele, né? Nossa, como perde gol. Mas um time ali que tem nomes mais encorpados, como por exemplo, trouxe o Robin Gosens nessa temporada, trouxe o Ober também, que já jogou no Borussia Mönchengladbach, tá? Então tá tentando reforçar aqui com jogadores que já estão acostumados com a liga, para tentar se manter aqui de fato e quem sabe num futuro aí não tão distante, né, seguir brigando na parte de cima. E aí também a gente fala do Elfsberg, do Vincent Wagner, que foi o segundo lugar ali da Divisão 2, 62 pontos, honestamente, não vi nenhum jogo do Elfsberg, e aí eu peço para vocês mencionarem, também não tem jogadores tão conhecidos assim. O que me chamou a atenção é que tem muito jogador jovem, tá? Tem muito jogador jovem aqui no Elfsberg, tá? O goleiro ali tem 37 anos, mas o resto ali 20, 23 e tal. Interessante, né? Que às vezes é uma proposta um pouco diferente de futebol. E aí trouxe também outros jovens aqui, como por exemplo Cole Campbell, tá? Que eu não conheço. E vamos ver o que pode fazer. Mas é um time que realmente eu desconheço. Aqui sim, um time que eu conheço bem, o Hoffenheim, que eu sempre falo, pessoal. O Hoffenheim, eu já peguei muito gol a favor deles, tá? Eu já peguei muito gol também contra eles. Porque é um time que faz muito gol e toma muito gol, né? Tanto que aqui, ó, 65 gols marcados, 52 sofridos. Eles foram o mais da temporada passada na minha visão. Por quê? Porque eles fizeram uma campanha, olha isso, ó, ficaram muito tempo aqui no top 5 e pum, caíram lá no finalzinho e acabaram perdendo, obviamente, uma vaga. Mas ficou muito próximo, né? Ali, um ponto apenas do Stuttgart para conseguir pegar uma Champions League. Que aí seria uma parada realmente muito louca. Depois vocês até dão uma pesquisada, agora uma coisa de curiosidade,
que as outras torcidas odeiam, né? As torcidas alemãs são muito tradicionais, né? E aí, como é um time ligado diretamente, assim como é o Leipzig, que eles também odeiam a uma empresa, né? Os caras não gostam deles. Podem pesquisar aí que vocês vão ver, tá? Mas, ó, manteve ainda o Kramaric, que é ídolo aqui dessa equipe, chegou a seu gol 200, acho que foi algo assim, fez uma marca gigantesca. E estamos esperando para ver se o Fisnik Asllani vai sair para algum lugar, né? Chegaram até a anunciar que ele ia para o Leipzig e tudo mais, e ainda não saiu. Por quê? Porque foi um jogador que deu muito destaque na temporada passada. Só na Bundesliga, ó, foram 10 gols e 7 assistências, ou seja, 17 participações em gols, que realmente é uma parada muito boa, tá? É um número muito bom. Ainda essa expectativa, tá? Se ele sair, eu acho que o time perde bastante ali no ataque. Trouxe jovens, tá? Aí eles têm uma fórmula muito parecida, né? Com o Leipzig também, que é trazer alguns jogadores jovens, que é o caso do Dagin, né? Inclusive jogador do Salzburg. Cara, o que o Salzburg traz de jogador para a Bundesliga é uma loucura, né? E trouxe o Decate. Cara, esse aqui eu já ouvi falar bastante. Já vi também, né? Alguns jogos ali no Anderlecht. Meia central, interessante, jogador mais pensante e tal. Legal, legal. Claro, são todos jogadores aqui que dá pra gente considerar como promessa. Aí o Max Rotz também nesse mesmo estilo. Eu fiz alguns backzinhos doentes recentemente. 20 anos apenas, lateral esquerdo, tá? Possivelmente, né? No futuro pode ser seleção holandesa, não sei se ele já foi convocado. E aí o Patrick Wimmer, né? Que é meio campista, jogador austríaco. Copa do Mundo foi mal, viu? Mas como o Wolfsburg caiu, é uma baita oportunidade de mercado para jogar ali pelo lado direito ou também pelo lado esquerdo. E aí teve a saída do Akpoguma, né? Que já estava há algum tempo, alguns jogadores que voltaram de empréstimo, né? E a grande saída foi o Basumana Touré. Basumana Touré que teve na Copa do Mundo com a Costa do Marfim também, né? E era um jogador ali que já era muito observado, né, por outros centros. E aí essa aqui é uma perda irreparável. Talvez o Wimmer, né, inicialmente, possa ser esse jogador de lado que fazia, né, o Bazuma na torre. Inclusive, deixa eu ver os números dele na temporada passada para a gente entender um pouco mais esse impacto, se tratando de Bundesliga. 30 partidas, 5 gols, óbvio que aqui são os números frios, e 9 assistências. Realmente foi um jogador que tinha muito destaque por aqui. Difícil, né? Difícil substituir aí de momento, né? Vamos ver o que o Hoffenheim vai fazer. Mas é um time sempre interessante de vocês olharem para trabalhar, tanto no trade quanto nas apostas. Fiquem de olho, sempre traz algumas boas oportunidades, seja contra ou a favor, como eu já mencionei. Vai de peito aberto e com bastante cautela. Depois a gente chega ao União Berlim, né? Que investimento praticamente zero. Inovou, né? Colocou uma mulher aqui no cargo e tal, aquela coisa toda. Aí a galera, todo mundo, pô, que da hora e tal. Aí eles colocaram já o Mauro Lustrinelli no lugar, ou seja, ela acabou não ficando, né? Mas foi um time que também, ó, teve seus altos e baixos aqui na liga. Nunca chegou até de fato ali na parte de baixo da tabela, né? Mas assim, foi uma temporada bem fraquinha, inclusive até de bola parada, cara. Que era uma das coisas que eu mais aproveitava aqui no União Berlim. E acabou que não rolou tanto assim. E nessa próxima temporada talvez não role, né? Porque saiu o Diogo Leite, né? Ficou sem contrato ali. Não sei se ele foi para alguma outra equipe. Zagueiro, que era muito bom no jogo aéreo português. E o Danilo Doeke, que foi para Lazio, né? Inclusive, quando eu falei da Série A, eu cheguei a mencionar isso daí. E aí, nessa temporada, trouxe o Abitcher, né? Acho que é a grande contratação aqui essa temporada, né? Já teve no Bolonha também, joga de ala pela direita, pode jogar no meio campo também, é um jogador polivalente, mas é um elenco assim que, se a gente falar de várias equipes aqui que a gente trouxe, claro que tem sua força jogando dentro de casa, não é um time que assusta tanto assim, nome por nome. Tem um conjunto interessante, né? Um time muito aguerrido, inclusive, tem, né? Deixa eu ver até os números em casa, ó. Nem os números em casa assim foram tão bons assim na última temporada. 5 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. Mas já teve temporada assim que eu peguei, cara, o União Berlim jogando dentro de casa, dando muito trabalho para todo mundo, né? Não foi aí a máxima dessa última. Depois a gente chega pro Stuttgart, né? Stuttgart aqui, cara, histórico também, cada vez mais, ó, brigando nas cabeças, pega a Champions League aqui de novo, né? 24 a 25 acabou ficando um pouco mais abaixo, 23 a 24 voltou aqui, foi vice campeão aqui da liga, né? E nessa temporada, ó, basicamente se manteve ali na parte de cima da tabela, né? É um time também muito intenso, né? Eu gosto de ver o Stuttgart jogar, principalmente dentro de casa, pessoal. Cara, os primeiros minutos eles fazem muitos gols nos primeiros minutos, tá? Eu já cheguei a pegar alguns backs ali por entender esse contexto da equipe, fala, sabe que eles quer fechar o adversário lá, cara, a gente vai marcar rapidinho. Isso acaba acontecendo. Tem um grande jogador lá no ataque, o Denis Undav, né? Vamos ver se ele vai manter esse mesmo ritmo, né, nessa temporada. Trouxe, né, o Jeremy Arévalo. Eu acho que trouxe, né? Acho que ele não estava aqui, né? É isso. Que também falam-se muito bem.
né? Inclusive foi para a Copa do Mundo, Jeremy Arevalo, né? Então é um cara para a gente ficar um pouco mais atento aqui nessa temporada, né? E manteve, né? Seu principal jogador, que na minha visão é um Udavi. Mas vamos dar uma olhada aqui no mercado aqui de modo geral, né? Porque eles trouxeram o Zenan Pesinovic. Não sei se assim fala, se é Petinovic, mas enfim. Por que esse jogador é importante a gente falar? Ele já fez 3 gols na primeira partida que ele fez aqui na temporada pela Pokal. Claro que aí não diz muita coisa, mas ele é tratado na Alemanha, apesar desse nome aqui meio bósnio, pode ser até que ele tenha alguma descendência de outro país, ele é alemão, tá? Outro jogador que tá todo mundo de olho, tá? E como ele tá no Wolfsburg, o Stuttgart foi lá e ó, Krau, pegou, e aí possivelmente, né, já o apontam, né, como um futuro jogador de seleção alemã e vai brigar, né, cara? Que é interessante. Não sei se ele vai jogar pelo lado esquerdo ou não, mas, cara, vai brigar com um Davi e Demirovic, que são basicamente ali os primeiros titulares ali. Claro, um Davi, obviamente, não sai, pode ser que o Demirovic, hein, perca espaço. Vamos ver que tipo de escalação o treinador vai colocar. E aí manteve o Bilal Ekanus, né, que muito bom jogador. Às vezes eu até confundo se ele é destro, se ele é canhoto, porque ele consegue trabalhar com as duas pernas. Jogou muito, inclusive, contra a seleção brasileira, né, na Copa do Mundo, tava com o Marrocos. Ótima manutenção de elenco. E aí trouxe o Léo Sauer, que honestamente eu não conheço, jogador jovem, então eu vou me ater a qualquer tipo de comentário. E aí acabou perdendo o Alexander Nubel, tá? Que apesar de estar aqui como voltando do Bayern, ele que era jogador do Bayern, já tá lá no Besiktas, né? Inclusive jogando 29 anos. Todo mundo esperava que ele seria o novo Neuer, né? Inclusive até a fisionomia dele, fisicamente ele é muito parecido, mas acabou que não rolou, né? Mas, claro, né? Hoje, o goleiro, pelo menos aqui nesse primeiro jogo do Stuttgart, foi o Bredlow. Fez, inclusive, né, uma nota respeitável, né? Eu, honestamente, não conheço. Vamos ver se ele vai ser o titular aí em toda a temporada, mas, cara, eu gosto muito. O Stuttgart é um time muito bom de se trabalhar. E por fim a gente chega ao Werder Bremen do Daniel Thionet, tá? Que tem novidades, tá? Tem gente voltando para a Bundesliga aqui, que é o Niklas Füllkrug, cara, que foi muito mal no West Ham. Aliás, o West Ham como um todo já estava mal, então chegou por empréstimo e já fez gol. Olha aí, já fez gol aqui contra o Hansa Lundberg, lá na Pokal também. Interessante, interessante. Lembrando que, ó, temporada, né? O Werder tá sempre ali, ó. Louco pra beijar a noite. Teve 24, 25 não, né? Você vê com exceção. Até que não tanto, né? Mas na última temporada ali é isso, tá vendo? É uma temporada boa, temporada ruim, temporada boa, temporada ruim. Vamos ver como que vai ser essa temporada aqui. Aí, além dele, trouxe o Alexander Schlager, que é goleiro da seleção da Áustria, estava no Salzburg. Bom goleiro também. Trouxe o Ludovic Reis, que é o meio-campista ali do Bruges, tá? E aí são os jogadores que eu mais conheço. E esse daqui vale a pena ficar de olho, tá? Que é mais um reforço para ataque. E o estilo de atacante deles é sempre esse centroavante, né? Menos móvel, mais fazedor de gol, mais físico e tal. E o Cedric Itten é isso. Ele teve fortuna do Seudorf, só pra vocês terem uma noção, tá? Ele inclusive joga pela seleção da Suíça, tá? Mas ó, a temporada passada, ó, olha isso. Fez muito gol, tá? Fez muito gol, então vale a pena ficar de olho e vai brigar com o Füllkrug ali no ataque. Tem uma mulher aqui, não sei porquê, mas saiu o Romano Schmidt, né? Romano Schmidt, austríaco, que acabou indo para a Copa do Mundo, e saiu o Léo Bittencourt, que já tava, já tinha avisado que não ia ficar, né? Finalizando o contrato. Ele que é alemão barra brasileiro, pô, falou um monte de vezes, né, na imprensa. Pô, quero jogar no Brasil, quero jogar no Brasil. Acho que não chegou nenhuma proposta. Acabou indo pro Energy Cottbus. Acho que até para ter mais minutos, né? Aos 32 anos, mas me impressionou. Acho que no Brasil ele poderia arrumar alguma coisa. Beleza? Vamos ver o que o nosso querido Werder Bremen, que é cheio de centroavante, vai conseguir fazer nessa temporada. Outro time físico, né? Eu diria, seria assim que eu definiria esta equipe. Valeu, galera. É isso então. Espero que vocês tenham gostado aqui desse resumão. Não esquece, link da Betfair aqui na descrição do comentário fixado para você criar a sua conta. Ó, aqui tem o nosso Telegram gratuito, tá? Grupo grátis, onde você pode falar comigo e vários outros traders. Pode falar com a galera apostadora ali também. Vai receber palpite, vai receber notícia, enfim, um monte de coisa para você e totalmente gratuito, 0800. Aproveita para entrar lá, link na descrição, comentário fixado e já dá uma olhada, ó, nos cards aqui, que eu vou deixar todas as análises, já que essa daqui é a última, né? Já analisei Premier League, Ligue 1, a Campeonato Espanhol e a Série A italiana. Então acompanha tudo, elas estão começando ainda, certamente as informações que você encontrar por lá vão te ajudar demais. Aproveita para ver a tier list também. Valeu? É isso. Tamo junto, bons greens a todos. Lembrando sempre, o Ministério da Fazenda diverte, aposta não é investimento. Valeu!